Oi pessoal, meu nome é Maura, eu sou amiga da Bárbara, eu faço parte do grupo de estudos bíblicos lá do WhatsApp, também já participei do Marco Zero e eu tô aqui hoje porque a Babi me convidou para fazer o estudo dessa semana. Então hoje nós vamos estudar Romanos capítulo 13 e esse capítulo ele é dividido em 3 assuntos principais: obediência às autoridades, amar uns aos outros e viver na luz do dia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro assunto desse capítulo, obediência às autoridades, é um assunto mais ou menos delicado, né? Eu acredito que muitos de nós já passou por isso de se revoltar contra as autoridades que estão sobre a nossa vida, tanto os governantes do nosso país, da nossa cidade, ou então algum chefe encarregado do nosso trabalho. A verdade é que nós estamos o tempo todo devendo obediência a alguém. E muitas vezes a gente tem aquele sentimento de injustiça, de opressão. A gente sente que está sendo injustiçado por essas autoridades. E era exatamente por essa situação que os leitores da carta aos Romanos estavam passando. O que Paulo fala para eles é que eles devem obedecer às autoridades, porque nenhuma autoridade é colocada sobre a nossa vida sem autorização de Deus. E que se a gente se revoltar contra essas autoridades, nós vamos estar nos revoltando contra Deus. E isso não é bom. Isso pode ser uma coisa muito difícil da gente compreender e até mesmo aceitar. Mas eu acredito que se a gente olhar pelo lado de que Deus é nosso Pai, Ele vê tudo o que acontece, Ele enxerga toda a injustiça, todo o mal, então a gente fica mais tranquilo, a gente descansa na certeza de que nada passa despercebido pelos olhos do nosso Pai, que todas as coisas que acontecem são para o nosso bem. Então a gente precisa confiar em Deus em mais esse aspecto da nossa vida, relacionado às autoridades, até porque nós não temos o conhecimento de tudo. Quem tem é Deus. A gente precisa ter humildade de nos colocar no nosso lugar, de saber qual é o nosso papel, aonde a gente está e saber obedecer. Até mesmo Jesus vivia sob as leis. Ele obedecia às leis, ele pagava seus impostos, ele era sujeito a esse tipo de autoridade na vida dele enquanto ele esteve aqui. Então nós também temos que fazer o mesmo. Nós temos que nos espelhar nele também nesse aspecto, de saber quando é a hora de obedecer, para que a nossa consciência esteja sempre tranquila, como diz Paulo no versículo 5. O próximo assunto é amar uns aos outros, e sobre esse assunto Paulo é bastante direto. Ele fala que o amor é a base de toda lei, de todo mandamento, porque quem ama não faz mal. Por isso, nós devemos buscar dentro de nós o amor, nós devemos escolher agir, pensar, olhar com amor em todas as situações da nossa vida, porque é o amor que vai nos capacitar a viver a vontade de Deus para a nossa vida. E o terceiro assunto é viver na luz do dia. O que significa viver à luz do dia? É viver como Jesus viveu. Como cristãos, nós devemos viver cada minuto da nossa vida aqui na Terra buscando nos aperfeiçoar na fé e no amor, procurando abandonar cada vez mais as coisas do mundo e focar nas coisas do céu, buscar ter as mesmas qualidades que Jesus. A nossa vida aqui na Terra, cada dia que passa, é uma oportunidade da gente se aperfeiçoar e chegar mais perto de Jesus. A gente tem pouco tempo aqui, então a gente precisa aproveitar esse tempo para fazer isso, para buscar Jesus, para buscar as coisas do céu, para tentarmos ser cada vez mais parecidos com Ele. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado como a gente vive a nossa vida, como a gente gasta o nosso tempo, o que a gente assiste, o que a gente ouve, os lugares que a gente frequenta. Todas essas coisas, elas estão me afastando de Deus ou elas estão me levando mais próxima a Ele? É isso que você precisa pensar. E assim você vai conseguir fazer as escolhas certas para a sua vida, as escolhas que te aproximam de Deus. Bom, pessoal, então esse foi o estudo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigada por esse estudo e por essa oportunidade. Que o Seu Espírito nos capacite a sermos obedientes, humildes, mansos de coração. Que nós busquemos o amor em cada atitude da nossa vida e que nós queiramos cada vez mais estar perto do Senhor, viver na luz do dia. Em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém.